Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux Turbo Diesel SRX 2022. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da Hilux SRX Turbo Diesel 2022, que já teve uma atualização no modelo. Geralmente na Toyota são 2-3 anos para ter uma atualização. Essa já no primeiro ano teve a atualização do Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança, inclusão do sistema 360 graus com as câmeras de monitoramento, também ar-condicionado, 2 zonas desse veículo que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato da concessionária na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor desse veículo e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do carro, mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente, com essa parte cromada que faz a volta aqui na parte do interior do farol, que realmente traz um destaque. Toda essa máscara negra também, com acabamento black piano, envolvendo o seu farol, que realmente deixa bem destacado a inscrição Hilux. Aqui no caso nós já temos um indicador de seta em LED, canhão de foco projetor com farol alto e baixo com esse acabamento cromado que realmente se destaca, esse DRL Juno também. E aí nós temos esses ressaltos aqui, no caso essas partes com essa saliência que vem para fora do farol, que realmente se destaca, é um design diferente. Na parte do para-choque nós já temos essa peça com esse acabamento black piano, farol de neblina em LED, sensores de estacionamento dianteiro que já acompanham esse modelo de série. Temos esses vincos bem pronunciados também na parte do para-choque que se destacam. Aqui na frente nós já temos como se fosse um bumper frontal, e aí nós temos a abertura aqui da grade com esse acabamento preto fosco. A moldura aqui, no caso com esse efeito trapezoidal, com essa moldura toda cromada que realmente fica bem destacada no veículo, lembra muito a Tacoma nos Estados Unidos. Aí nós temos toda essa parte com essas molduras também em black piano, com as grades, com as aberturas aqui no caso em preto fosco. A câmera do sistema 360 graus frontal e também o logo da Toyota Safety Sense translúcido com essa parte cromada que faz parte do sistema de segurança, que teve a inclusão agora de ciclistas na parte de monitoramento. Uma câmera também na parte do para-brisas ali para monitorar, para trazer mais segurança através desse sistema. Os vincos que saem lá de cima vêm até a frente aqui na parte da grade do veículo, da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A principal mudança na Hilux com certeza foi na sua motorização, que é um 2.8 turbo diesel intercooler 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas, agora com 204 cavalos. São 27 cavalos a mais do que a versão anterior, que teve uma atualização no conversor de torque, porque esse carro se trata de um veículo automático com câmbio sequencial de 6 velocidades. Eles ajustaram esse conversor de torque, ela ficou mais ágil numa saída de trânsito, numa retomada. Foi uma atualização interessante para esse motor. Foi também posicionado um intercooler maior aqui à frente, para justamente ter essa entrada de ar maior na parte da grade, para que ela tivesse atualização com um torque de 50,9 kgfm a 3.400 RPM. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo topo de linha na descrição para que você possa acompanhar depois os detalhes referente a consumo, quais os acessórios que vem nesse modelo SRX. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, referente à fiação, às mangueiras. Olha todo o detalhe da motorização da marca, como realmente tem uma confiabilidade no mercado. No capô essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor, para justamente trazer menos ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas desse modelo, que são
diamantadas. Aí nós temos toda essa parte em volta aqui, escovada, que realmente traz um destaque. Aqui a pintura preto brilhante, parafuso anti-furto e o logo da Toyota ao centro com o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento. Ela já tem o estribo lateral com esse detalhe preto fosco para facilitar para que você suba no carro, pois é um carro alto e tem profundidade de solo de 28,6 centímetros. Aí nós temos um vinco aqui na caixaria de roda, aí no caso um outro vinco maior aqui acima, um contorno que sai aqui da primeira porta e vem aqui o vinco até o final da segunda porta, a inscrição Hilux, também um outro vinco bem marcante, esse sai aqui da sua lateral, passa por todo o carro até a parte traseira. Aqui, já lá na coluna A, nós temos esse acabamento preto fosco junto com o retrovisor, tem o repetidor de seta, rebatimento elétrico, esse acabamento cromado que realmente vai deixar bem destacado, e aqui a câmera do sistema 360 graus da sua lateral e também a indicação de iluminação para facilitar para quando você descer do carro, para justamente facilitar. As maçanetas são cromadas, nós temos um outro filete cromado que sai da porta aqui e vai até o final da segunda porta, a antena ali na parte do teto, também a parte aqui da sua coluna B com esse acabamento preto fosco. Ela teve uma atualização no sistema de suspensão, ficou com menos vibrações no seu interior, e nós temos também um vinco bem pronunciado na caixaria de roda, um outro vinco que sai aqui da lateral e vem até a lanterna. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira da Hilux para vocês, que teve uma atualização também na parte dos sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, que são de série, antes não acompanhavam no modelo 2020 e na linha 2021-2022 já acompanham de série. Todo esse acabamento cromado, também essa parte com os degraus para facilitar para que você suba no carro, com esse detalhe aqui preto fosco. A lanterna que sai aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira, e nós já temos aqui como se fosse um 8 cortado ao meio, com essa inscrição em LED e as outras lâmpadas também em LED. Também a inscrição Hilux SRX, essa parte do puxador cromado aqui da tampa, também com a câmera traseira de ré, a terceira lanterna de frenagem, capota marítima que já acompanha esse modelo de série, aquecedor do vidro traseiro, e aqui nós temos a abertura da tampa, que tem aqui no caso a caçamba com capacidade de carga para 1.000 kg ou 1 tonelada, com todo esse acabamento plástico rígido para justamente trazer mais durabilidade. E no sistema de segurança também que ela tem importante é a parte do controle de reboque. Ela conta com a capacidade de carga para 3,5 toneladas para você trazer um trailer ou algo no reboque, e quando você fizer uma frenagem de emergência, vento lateral ou alguma coisa do tipo, ela vai contrabalancear a carga para que você tenha mais segurança através desse sistema. Também a parte aqui com a iluminação de lanterna traseira referente à lanterna de neblina para trazer mais segurança. Falando em segurança, ela conta no teste de colisão no Latin NCAP com 5 estrelas, são 7 airbags no total, 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui para vocês. Eu sempre faço questão de enfatizar no canal que eu tenho 1,90 m, o entre-eixo da Hilux é 3,08 m. Eu posicionei o banco do motorista todo para trás, elas têm as alças aqui para facilitar, para que você suba no carro, pois realmente é um carro alto, e mesmo colocando o banco todo para trás, nós temos de 2 a 3 dedos aqui mais ou menos de espaço. Isso mostra o espaço que nós temos na Hilux. Vou mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão SRX 2022 das demais versões. O revestimento do banco aqui é em couro, tem esses pontilhados, essa linha aparente, a parte aqui com os ganchos, tanto daqui do banco do motorista como do passageiro, que você consegue colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo, com capacidade de 4 kg. Portas revistas, também o duto do ar-condicionado traseiro para trazer mais conforto para quem está aqui atrás, com esse acabamento prata. Na parte do teto nós já temos a iluminação para quem está aqui atrás, com a cor cinza, as alças do teto, também esses ganchos para que você possa estar utilizando para colocar algo. E aqui o revestimento do banco, nós temos todo esse pontilhado, essa linha bem aparente, cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes. Contamos também aqui com descansa-braço com opção para 2 porta-copos quando estiver viajando com 4 pessoas, é um item interessante. Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto aqui do lado esquerdo, tanto lá
Do lado direito, já na porta, nós temos todo esse revestimento aqui em couro macio ao toque, com essa linha aparente. Aqui já é um plástico rígido, preto, com a imitação de costura, com esse acabamento prata e o puxador aqui cromado, com essa peça com black piano e o acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só. Um nicho aqui na parte da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui da porta da Hilux. A sua chave, ela é do tipo presencial, então nós temos a inscrição Hilux, toda essa parte cromada, esse botão para facilitar, para acionar um alarme no estacionamento, para você encontrá-la de uma maneira mais fácil, também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. A inscrição Hilux aqui atrás, basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta, para que você possa ter acesso à Hilux através do sistema Smart Entry. Somente no banco do motorista que nós contamos com ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui a parte da altura, ajustar também o ângulo das pernas aqui para trazer um conforto maior para que você possa estar dirigindo. Esse aqui você vai ajustar, no caso, a parte aqui para colocar a inclinação para frente ou para trás das costas. E agora eu quero mostrar o detalhe aqui para vocês da fileira dos bancos dianteiros da Hilux SRX 2022, que já está em funcionamento, e eu quero mostrar os detalhes aqui desse modelo para vocês. Já aparece na tela inicial aqui a inscrição Hilux. A multimídia, que teve uma atualização em 2022, conta com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay, com GPS integrado, TV digital. Ficou uma multimídia mais intuitiva ao toque, mais sensível ao toque, mais responsiva do que a versão anterior de 2020. Tem a parte aqui com histórico referente à média da viagem, tempo decorrido, alcance de cruzeiro, a parte aqui com as médias de consumo também para você fazer o acompanhamento. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acompanhar depois como utilizar essa multimídia num todo, que tem um espelhamento sem fio através do sistema Toyota Smart Device, que você consegue fazer esse espelhamento através do seu smartphone também, para não se tornar um vídeo tão extenso. Aqui nós temos todo esse acabamento black piano no console central, botão start stop com esse acabamento cromado. A novidade aqui é o ar-condicionado digital com 2 zonas, que você consegue colocar aqui a temperatura do lado do motorista e a temperatura do lado do passageiro. Então esse foi o diferencial para esse carro. Nesse ar-condicionado que é de 2 zonas, nós temos aqui onde você vai direcionar esse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, o fluxo aqui do ar-condicionado que você consegue estar aumentando e a utilização do fluxo no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora no caso. Aqui nós temos o seletor do 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, também uma tomada 12 volts aqui, e aí nós já contamos aqui com esse botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade desse veículo, que tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS. Esse botão, um bloqueio do diferencial traseiro para você utilizar provavelmente em off-road, e também um assistente de descida para você utilizar em off-road ou uma parte com menos aderência para fazer a frenagem. Ela vai fazer a identificação da roda que tem mais aderência ao solo e fazer a frenagem automática, trazendo mais segurança para vocês. Também a ventilação dos bancos dianteiros, tanto do lado do motorista como do passageiro. Você consegue colocar a ventilação aqui, até 3 ajustes aqui de velocidade dessa ventilação dos bancos. Uma tomada USB para você fazer a conectividade através do seu smartphone, esse nicho para estar guardando alguma coisa, 2 porta-copos, e aqui no caso também nós contamos com a função Eco, para trazer mais economia, e a função Power. Essa vai trazer um giro maior ao motor para que você possa estar fazendo uma retomada de trânsito, uma saída de trânsito, uma retomada de curva, ou para utilizar em off-road que você precise que o carro esteja com um giro maior. Ela vai te entregar um giro maior no motor. O câmbio sequencial, aqui no caso, que ele é de 6 velocidades e é um câmbio automático, e a novidade aqui é a câmera de ré do sistema 360 graus. Basta você colocar na indicação ré, que já vai aparecer na multimídia aqui, que é do sistema JBL, com 9 alto-falantes no total, incluindo um subwoofer. Então é um sistema de qualidade de som muito interessante. Já na câmera de ré que eu coloquei aqui, nós temos aqui na câmera de ré, e do meu lado direito já mostra o sistema 360 graus. Aqui nos retrovisores dos lados esquerdo e direito, e o frontal. Então se eu colocar aqui para trás um pouquinho, só para mostrar para vocês, se eu inclinar aqui a direção, ela vai ajustar tanto esse lado quanto a inclinação desse lado, para você realmente fazer a verificação, para fazer o estacionamento com mais segurança, com certeza. Se você quiser colocar esse botão aqui somente aqui para a câmera traseira, para você fazer a verificação, você consegue também. Uma outra novidade é, se você tiver com o carro no modo parking, você consegue utilizar
esse botão que está aqui, chamado Viem. Então, se você apertar esse botão Viem, você consegue localizar aqui, ó, ele está mostrando a câmera frontal e automaticamente aqui as duas laterais. Se você apertar o botão Viem mais uma vez no painel, aí ela já vai mostrar aqui, ó, lado esquerdo da câmera e lado direito da câmera para você fazer a verificação. Se você apertar mais uma vez, aí ela volta para o modo normal da multimídia. Achei interessante esse sistema 360 graus. Freio de estacionamento manual, esse nicho. Aqui a parte do descansa-braço revestido em couro, com essa linha aparente, com esse espaço para estar utilizando aqui para guardar alguma coisa aqui também no seu interior. Revestimento do banco com essas perfurações e também toda essa parte com essa linha aparente. Já na lateral ele tem esses encostos para trazer mais conforto. A parte aqui também com a regulagem de altura do cinto de segurança. E aqui no teto nós temos as alças, o quebra-sol que tem somente a parte aqui com espelho, não conta com a iluminação. A iluminação no caso é aqui no teto, com um botão para estar ligando e desligando o sistema do alarme volumétrico no seu interior. O porta-óculos se você necessitar. A parte aqui com o retrovisor que é fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que dirige à noite. É um item interessante. Na parte do painel nós já temos esse filete cromado e uma outra parte com esse acabamento prata que vai até lá em cima. E aí nós temos aqui duas opções de porta-luvas. Essa menor, se você abrir essa tampa aqui, com a parte do duto do ar-condicionado, ela já mantém climatizado uma fruta, uma bebida, para que você possa estar mantendo um pouco mais, no caso, climatizada. E aqui também uma segunda opção, no caso de porta-luvas, que já é maior, mais avantajada. Essa parte com essa opção do porta-copos, a parte do difusor prata ali, no caso do ar-condicionado. E ali nós temos um tweeter de som, um menor aqui no retrovisor, com a inscrição JBL e um alto-falante também JBL. Já na parte do painel, esse acabamento preto fosco, um acabamento rígido, e aí nós temos essa imitação de costura com relógio digital. Esse nunca falta numa Hilux, com certeza. Na porta do motorista, os comandos iluminados, com os 4 vidros elétricos com a função auto-down, a trava das portas e também a trava dos vidros que você consegue fazer a utilização. Esse botão aqui com rebatimento elétrico, caso você precise para fazer a utilização, e também a parte aqui com a regulagem do retrovisor, tanto do lado esquerdo tanto do lado direito. Vou mostrar aqui para vocês a inscrição JBL que está aqui e também aqui no alto-falante desse sistema de som, que é realmente bem interessante para o modelo. Porta-copos aqui do lado do motorista para você fazer a utilização, se necessário. Na parte do painel nós já temos a tecla Viem que eu mostrei para vocês e a parte aqui para poder estar ajustando o bip dos sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Aqui nós temos a abertura do cofre do motor e a abertura do tanque de combustível. A sua direção continua sendo hidráulica, com ajustes de profundidade e ajustes de altura. É um volante multifuncional e nós temos esse revestimento em couro com essa linha aparente, esse acabamento prata, também esse parte com o logo cromado da Toyota. Atendimento de telefone celular via Bluetooth, comando de som, comando de voz. Aqui do lado direito nós já temos a parte do comando do computador de bordo do veículo, e a novidade aqui é o sistema Toyota Safety Sense incluso na versão 2021 e 2022, que agora teve uma atualização. Ela identifica pedestres de uma maneira mais ampla e teve também a parte com a inclusão de ciclistas que ela faz também. No caso, ela identifica ciclistas, pedestres e também veículos. O controle de velocidade adaptativo, que você consegue fazer a utilização no caso. Vamos supor que você está 100 km na faixa da direita e o carro à frente a 80 km por hora, ela vai fazer a frenagem automática e se igualar à velocidade do veículo que está à frente, para evitar algum risco caso você não enxergue esse veículo. Ela vai fazer a frenagem automática. Se você colocar a seta para o lado esquerdo e sair da faixa, ela vai permitir que você faça isso, porque ela vai identificar que você quer sair da faixa direita para a esquerda. Aqui esse botão para estar ligando o sistema, no caso de mudança de faixa involuntária, ela vai identificar para você não fazer uma saída da linha de rodagem com uma maneira mais brusca. Ela vai soar o alerta e também vai fazer certas correções para que o veículo fique ali na faixa de trânsito. Se você colocar a seta para o lado, ela vai identificar que você quer realmente fazer aquela mudança de faixa. Aqui o mais interessante, que é o sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar veículos, também pedestres
e ciclistas. Numa medida de protetiva, se você não identificar, no caso, a situação de risco, ela vai soar o alarme e também fazer a frenagem automática, evitando que você colida com o veículo ou traga danos maiores a você e os condutores que estão com você no carro. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acompanhar depois como é o sistema Toyota Safety Sense. Aqui na parte do painel, nós já temos aqui toda essa iluminação branca, a parte interior aqui no caso já é azul, e aí nós temos aqui o conta-giros, a parte com o medidor do arrefecimento do motor. Do lado direito aqui nós já temos o medidor do tanque de combustível, que é 80 litros, e velocímetro. Aqui nós já temos esse acabamento prata e a tela 4.2 em TFT, que nós temos ali a temperatura exterior, relógio, o modo do câmbio ali que está na função parking. Se você colocar a seta para baixo aqui no caso, aí nós já temos aqui, se você colocar para o lado direito, o odômetro total, odômetro parcial A e B, aqui no caso também as medições de consumo. Se você colocar para baixo aqui a autonomia, quanto você consegue rodar com esse tanque de combustível de 80 litros. Também aqui a média instantânea, média no caso percorrido, e aqui a pontuação do modo eco, tempo de partida, tempo de cruzeiro, tempo que o veículo ficou parado numa viagem, e aqui nós temos as comparações de consumo, média de consumo, e se você descer aqui, velocímetro digital. Se você colocar para o lado direito, nós já temos uma bússola de navegação, para que você possa fazer a utilização se necessário. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, uma pasta aqui com a rádio, TV digital, qual que é a música que você está ouvindo no aplicativo. Se você colocar para o lado mais uma vez, aqui o sistema de segurança que você pode estar ligando e desligando. E se você colocar aqui para o lado mais uma vez, uma pasta informativa. Tudo que é informação no veículo, reabastecimento, porta que está aberta, no caso que eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, que ela vai aparecer ali, ó, falando que a porta está aberta. Tudo que é informação importante no veículo vai aparecer nessa pasta. E aqui a aba configurações. Se você apertar o botão ao centro, ela vai entrar aqui, você consegue fazer, no caso, as configurações do veículo referente ao sistema de segurança, modo de idioma, modo de unidade, modo de economia, até a cor da tela você consegue estar mudando, tanto da multimídia como no painel. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da Hilux 2022. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar algum detalhe que eu deixei de mencionar. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. E também nós vamos ter a participação agora do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Adilson Nunes, da cidade de Catanduva, em São Paulo. O segundo salve vai para Sueliton Aleixo, da cidade de Recife, em Pernambuco. O terceiro e último salve de hoje vai para Maurício Abel, da cidade de Maracanaú, no Ceará. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja receber um salve aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!